Olá pessoal, tudo bem? Você já ouviu falar em creatina? Quem já passou por um nutricionista ou faz academia já deve ter ouvido falar desse suplemento. Por que você com mais de 40, 50, 60 anos deve pensar no uso desse suplemento? A creatina pode trazer muitos benefícios para a tua saúde, mesmo que você não se exercite todo dia. Sabia disso? Você sente que falta energia no seu dia a dia? Quer melhorar tua função cerebral? Quer melhorar seu desempenho físico? A gente sabe que ela pode ter função nos nossos ossos, nos nossos músculos, pode evitar a sarcopenia, que é a perda de massa muscular pelo envelhecimento, e ainda pode te deixar até mais bonito. Sabia disso? Essas são algumas funções que a creatina pode ter no seu corpo. Além disso, pode ajudar também na função cardiovascular. Hoje você vai saber sobre as principais funções desse suplemento, como ela deve ser consumida. Vai saber todos os benefícios, em qual momento é melhor tomar esse suplemento e se esse suplemento pode ou não te trazer algum malefício. Então fica comigo até o final do vídeo e roda a vinheta. Olá, amigos do coração, tudo bem? Eu sou o Dr. Roberto Iano, cardiologista, especialista em marca-passo. Para quem não sabe, pessoal, a Clínica Iano está aqui em Indaiatuba. Então você de Indaiatuba, Campinas, Sorocaba, Jundiaí, Limeira, São Paulo, pode se consultar comigo, que a gente está aqui em Indaiatuba, pertinho do aeroporto de Viracopos. E para quem está morando mais longe e quer ser atendido por mim, eu faço atendimento via telemedicina para todo o Brasil, tá? Eu vou deixar o link aqui para agendamento na descrição. Mas e aí, você já ouviu falar em creatina? Sabe o que é? Tem algum amigo que toma e diz para você que é essencial você tomar também? Sempre tem aquela pessoa na academia que diz que tal coisa é boa e você fica em dúvida se vale a pena tomar ou não. Então eu vou te explicar tudo sobre esse suplemento, como ele pode ser tomado, se tem algum risco para a saúde, quais são os benefícios quando usado na dose certa. A creatina é uma substância natural encontrada nos músculos do nosso corpo. Ela é composta por aminoácidos como arginina, glicina, metionina. A maior parte da creatinina do nosso corpo é armazenada nos músculos esqueléticos. Eles nos ajudam a desempenhar um papel importante no fornecimento de energia durante atividades de alta intensidade e de curta duração. A principal forma de creatina que é usada é a creatina monoidratada. Quando ela é consumida como suplemento, a creatina pode aumentar os níveis da fosfocreatina, nos nossos músculos. Então ela é armazenada no músculo em forma de fosfocreatina. Então o que acontece? Durante o exercício, o ATP é a principal molécula de energia utilizada pelo corpo. A fosfocreatina, então, ele doa um grupo fosfato para o ADP, regenerando assim o ATP, fornecendo então mais ATP para dar energia para os nossos músculos. Esse sistema fornece então energia rápida durante atividades explosivas, como levantamento de peso, um sprint ou um HIIT. Inclusive eu mesmo uso creatina todos os dias. Ele me ajuda nessas atividades. E mesmo quando eu não me exercito num domingo, por exemplo, eu mantenho o uso dela, de uso contínuo. Depois eu vou falar por que eu uso dessa maneira. Para você entender melhor, eu vou te explicar alguns benefícios da creatina no nosso corpo. A creatina ajuda a regenerar então o ATP, adenosina trifosfato, a principal fonte de energia celular. Quando ela faz isso, ela permite que seus músculos realizem então essas atividades de alta intensidade. Outra coisa importante é que a suplementação de creatina tem sido associada a melhorias no desempenho físico durante exercícios de curta duração e de alta intensidade. Ela pode aumentar o volume celular dos seus músculos. Inicialmente, então, você pode até parecer mais inchado, mas é um inchaço muscular que vai estimular o crescimento dos seus músculos. Existem evidências sugerindo também que a creatina pode ajudar na recuperação muscular no pós-exercício, reduzindo a inflamação, reduzindo os danos musculares. E esse é um dos principais motivos de eu usar creatina. Existem pesquisas também que indicam que a creatina pode trazer benefício para o teu cérebro. A dose comum utilizada da creatina em adultos saudáveis é de 3 a 5 gramas por dia. De qualquer forma, é importante você saber que mesmo a creatina sendo um suplemento seguro, é sempre aconselhável consultar um profissional da saúde antes de iniciar qualquer suplementação, principalmente se você já tiver alguma condição médica ali pré-existente. Além disso, a resposta à creatina ela pode variar de pessoa para pessoa e nem todos vão ter os mesmos benefícios ali.
Ah, doutor, mas se eu não quiser suplementar, usar creatina, em quais alimentos que eu posso achar creatina? Você pode comer então carnes vermelhas, que eles são fontes ali mais ricas em creatina. A carne de boi, porco, cordeiro, então, contém concentrações significativas de creatina. Você encontra creatina nos peixes como salmão, truta, né? Além disso, você vai estar ingerindo ali ômega 3. No frango, no peru também existem ali uma pequena quantidade de creatina. Mas o que você tem que saber é que para obter 5 gramas de creatina, você teria que, por exemplo, comer 1 kg de carne vermelha. Imagine então a quantidade de caloria, gordura, proteína que você teria que ingerir todos os dias você conseguir essa quantidade de creatina no corpo, né? Muita coisa. Por isso que é tão recomendada a suplementação de creatina. E você usa creatina todos os dias? Comenta aqui. E se estiver gostando do vídeo, lembra também de compartilhar e distribuir esse vídeo para quem precisa, pessoal. Você pode compartilhar aí nos grupos de WhatsApp, Telegram. E é lógico, né? Se não está inscrito no canal, se inscreve no canal, clica no sininho para receber aí todas as notificações. Ok, e daí, doutor? Por que é importante usar a creatina? Então vamos para os benefícios dessa suplementação. Primeira, a creatina pode fortalecer os seus ossos. Que a gente sabe em alguns estudos recentes, né, que indicam que a creatina pode ter efeito benéfico sobre o metabolismo ósseo. Por exemplo, há evidências que ela pode influenciar positivamente na densidade mineral óssea, que é super importante para a saúde do nosso osso. Imagina o seguinte: quando a gente envelhece, existe a tendência da gente perdendo massa óssea, certo? Isso é fisiológico. Por isso que uma das preocupações nos idosos são as chances ali de queda, né? Queda da própria altura, as fraturas, principalmente ali a fratura de fêmur. Existem ali idosos com os ossos ali tão fraquinhos, tão sem minerais, né? Que fraturam o fêmur ali mesmo sem cair no chão. Isso aumenta significativamente a morbidade e a mortalidade desse paciente. Aí nesse caso usar creatina, lógico, né? Além de ter uma alimentação saudável, rica em cálcio, poderia nesse caso trazer muitos benefícios, pensando na prevenção de fratura e da longevidade. Sendo assim, para as pessoas com mais de 50, 60 anos, esse suplemento pode sim trazer benefícios, né, para esse tipo de paciente. Mas sempre conversa com seu médico para ver a tua necessidade. Segundo benefício, pode ajudar nas funções cognitivas do seu cérebro. Algumas evidências sugerindo que a creatina pode ter benefício para a função cognitiva do nosso cérebro. Ela é conhecida por desempenhar um papel importante no sistema de energia celular, fornece essa energia rápida através da regeneração do ATP. O cérebro é um órgão que requer uma quantidade grande de energia para funcionar. Sabia, né, que pensar, por isso que pensar cansa, pessoal. Olha aí, e a creatina ela pode te ajudar nisso. Além disso, a creatina pode ter propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias, que pode ajudar a proteger o teu cérebro contra o estresse oxidativo, a inflamação, fatores ali que podem desempenhar ali um papel em várias doenças neurodegenerativas. Alguns estudos sugerem que a suplementação da creatina pode ter efeitos positivos na memória de curto prazo, no desempenho cognitivo, na velocidade do processamento mental. Olha aí que beleza. Terceiro benefício, ela evita a sarcopenia. Então olha aí, essa é para você com mais de 50 anos. A creatina traz benefícios na prevenção da perda ali da massa muscular, especialmente em situações em que há risco de sarcopenia. Sarcopenia é a perda gradual e involuntária da massa muscular que ocorre ali com o envelhecimento. Ela pode levar a uma diminuição da força muscular, na funcionalidade, aumentando o risco de queda, aumentando o risco de fratura nos idosos. Quando usada diariamente, nas doses corretas, então ela pode aumentar a força muscular, pode ajudar a manter a funcionalidade para as atividades diárias, como sentar, subir escada, e ainda pode prevenir a incapacidade física relacionada à perda da massa muscular. A creatina pode facilitar a síntese de proteína muscular, contribuindo ali para o aumento da massa muscular e ainda ajuda a combater a degradação muscular que está associada à sarcopenia. Acho importante você entender que apesar da creatina ter benefícios potenciais para a preservação da massa muscular, a prática de exercício físico regular, uma dieta equilibrada também é extremamente importante, lógico, para você melhorar a tua saúde muscular. Quarto benefício, aumenta o desempenho muscular. Sua força muscular ajuda na recuperação dos seus músculos. Isso, ele faz tudo isso mesmo.
Ela é conhecida por aumentar a força muscular, o desempenho físico, principalmente no que eu falei, nas atividades intensas e de curta duração. A suplementação de creatina tem sido amplamente estudada e demonstrou consistentemente benefícios para atleta, praticante aqui daquele tipo de exercício de endurance, de resistência. Então tem vários estudos aí que mostraram a creatina aumentando a força muscular, principalmente nesses exercícios mais curtos e de alta intensidade. Ele é eficaz então em atividades que dependem ali do sistema de energia do ATP e acaba proporcionando uma fonte rápida de energia para esforços explosivos. Quem suplementa a creatina pode ter um aumento então do volume celular muscular, o que pode contribuir para a aparência ali, para o músculo ali ficar mais bonito. A pessoa pode parecer até mais inchadinha ali no começo. Isso acontece porque as células dos músculos elas vão ficar aumentadas. E melhor ainda, a creatina contribui para o que eu falei, recuperação muscular, reduzindo a inflamação, reduzindo aqueles danos causados ali pelo excesso do exercício. Isso pode ser muito importante em programas de treinamento de alta intensidade. E será que a creatina pode aumentar também a força muscular? Os resultados podem variar de pessoa para pessoa. Alguns estudos mostraram melhorias significativas na força, especialmente em protocolos de treinamento que envolviam, mais uma vez, exercícios de explosão e de curta duração. Quinto benefício, o corpo fica mais bonito quando se usa a creatina. O efeito da creatina na aparência do corpo é percebido de maneira também diferente em cada pessoa. A creatina é conhecida por aumentar a retenção de água intracelular nos músculos. Isso pode levar a um aumento temporário ali no volume muscular. Esse aumento no volume muscular pode resultar em músculos que parecem mais cheios, mais volumosos, com contornos ali mais bonitos. Você pode se pesar, pode até aumentar poucos quilos na balança, mas isso é temporário, porque esse aumento de peso nada mais é do que a retenção de água nos seus músculos. E mais uma vez, a resposta da creatina nesse caso também pode variar de pessoa para pessoa. Ou seja, nem todos os indivíduos vão ter os mesmos efeitos na aparência, no corpo. Alguns podem notar uma mudança mais pronunciada, outros menos. É importante notar que os efeitos estéticos da creatina, eles são temporários, pessoal. Tem mais a ver com retenção ali de água no músculo. Se a suplementação de creatina for interrompida, essa retenção de água vai logo diminuir. Pessoal, nesse caso aqui também, lógico, o impacto na aparência estética vai depender da creatina, mas lógico, de uma dieta equilibrada e de muito exercício físico. Mas antes, se você não me segue no Instagram, me segue no Instagram. Meu Instagram é o dr.iano. Se você estiver lá fazendo tua musculação, teu exercício físico, estiver tomando teu shake, estiver tomando a tua creatina lá do dia, me marca lá que eu vou fazer questão de te repostar. Mas e afinal, ela pode ajudar na saúde cardiovascular? A creatina também tem sido muito estudada em relação aos seus efeitos sobre a saúde geral, incluindo ali um impacto no sistema cardiovascular. Várias pesquisas indicam que a suplementação da creatina é segura para indivíduos saudáveis e não costuma ter efeitos negativos sobre a saúde cardiovascular. Também sugerem que a suplementação da creatina pode ter um efeito modesto ali no controle da pressão arterial. Em alguns casos, tem estudos que relataram até uma diminuição discreta, lógico, da pressão arterial com o uso da creatina. Nada muito significativo. A gente precisa ter mais estudos aí para comprovar isso aí. Também estão estudando o papel da creatina em pacientes com insuficiência cardíaca. Elas indicam que a creatina pode ter benefícios modestos ali na função cardíaca e no desempenho físico dessas pessoas com insuficiência cardíaca crônica. Como eu falei antes, a creatina por ter essas propriedades antioxidantes que podem ser benéficas então para a saúde cardiovascular. Ela pode ter a capacidade ali de neutralizar os radicais livres que ajudam a proteger o coração contra os danos oxidativos. Foram feitos estudos em animais que sugerem que a creatina pode ter um efeito positivo na prevenção da formação de placas ateroscleróticas ali nas artérias. Acho importante falar aqui também que viram em alguns estudos que pessoas que suplementavam creatina podem ter ali níveis menores de homocisteína no sangue. Para quem não sabe, a homocisteína é um aminoácido que é produzido no corpo durante o metabolismo da metionina, um aminoácido presente nas proteínas, e os níveis elevados de homocisteína no sangue têm sido associados a maior risco aí de doenças cardiovasculares, incluindo doença cardíaca coronária, o próprio acidente vascular cerebral. Então existem evidências de que a creatina pode influenciar nos níveis de homocisteína de forma positiva.
Vamos ver, mais uma vez, precisamos de mais estudos robustos para comprovar se a creatina realmente traz benefícios para a saúde do coração. Mas mal a gente já sabe que não faz. E será que a creatina tem alguma contraindicação? Então, pessoas com doença renal pré-existente devem evitar a suplementação da creatina sem a supervisão ali do profissional de saúde. Em caso de disfunção renal grave, a creatina geralmente ela não é recomendada. Já para indivíduos saudáveis, não há evidências sólidas de que a suplementação de creatina, em doses normais, lógico, vão causar algum dano para os rins. Estudos em longo prazo em pessoas saudáveis não mostraram um efeito adverso significativo. Ou seja, a grande maioria das pessoas podem suplementar creatina sim todos os dias. E a dose comum, mais uma vez, é de 3 a 5 gramas por dia. Ela pode ser consumida antes ou depois dos treinos. Se você consumir ali após o exercício físico, ela vai se tornar ali mais eficaz se for acompanhada de uma fonte de carboidrato. O suplemento também pode ser ingerido junto com a principal refeição do dia. Isso auxilia na melhor absorção da substância. E mesmo que você não se exercite, você pode se ingerir todos os dias e regularmente. E mais uma vez, pessoal, eu recomendo que antes você consulte um profissional, um bom médico, um bom nutricionista antes de iniciar qualquer suplementação, especialmente se você tiver alguma comorbidade. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo de creatina. Compartilhe aí com seus amigos. A minha ideia aqui é sempre salvar o mundo e eu quero saber se você vem comigo ou você não vem. Tá ok, pessoal? Eu vou ficando por aqui. O recado de hoje é esse. Um grande abraço e até a próxima.